Esse exercício, então, sobre o fluxo de calor começa assim, ó. Uma parede de concreto com 9 metros quadrados de área e 10 centímetros de espessura tem uma constante de condutividade térmica de 2 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Esta aqui é a unidade da constante de condutividade térmica. Sabendo que a diferença de temperatura entre as suas faces é de 5 graus, qual é a quantidade de calor que flui através da parede durante 10 minutos? Então, determinar a quantidade de calor é você calcular o que nesta fórmula aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é extrair alguns dados desta expressão. Primeiramente, a área, que é de 9 metros quadrados, então no lugar de A eu vou colocar 9 metros quadrados. Eu tenho também a espessura, que nós representamos pela letra L, que é de 10 centímetros. Tenho o valor de K, que vale 2 vezes 10 dá menos 3 calorias por segundo centímetro grau Celsius. E temos também a diferença de temperatura. A diferença de temperatura na prática é a variação de temperatura entre o ambiente externo e o interno, que vale 5 graus Celsius. O problema é que você determine isso aqui, ó, a quantidade de calor. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que para calcular a quantidade de calor, eu preciso do tempo que eu tenho. Só que eu preciso do fluxo de calor que eu não tenho. Para calcular o que? Nesta expressão, portanto, eu preciso do fluxo de calor que não me foi fornecido. Eu vou ter que descobrir através daquela outra equação onde ele aparece. Fluxo é igual a constante K. Deixa eu colocar esta expressão um pouco mais para o lado. O fluxo de calor vai ser igual a constante K vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pelo L. Volto a insistir. Isso aqui, ó, ΔT, não é o mesmo que ΔT minúsculo, tá? ΔT maiúsculo é variação de temperatura. ΔT minúsculo é variação de tempo. Seja como for, antes de eu me atracar nessas continhas aí, eu vou ver se eu não tenho aquele velho problema das unidades diferentes na mesma conta. E eu tenho. Então, no problema de fluxo de calor, para você ver se há unidades diferentes, você tem que olhar para a unidade da constante K. Tudo que não tiver em caloria, tu vai ter que deixar. Tudo que não tiver em segundo, tu vai ter que deixar. Tudo que não tiver em centímetro, tudo que não tiver em grau Celsius. Em princípio. Portanto, aqui nós temos a espessura em centímetro, confere. A área nós não temos em centímetro. Quadrado, a gente tem em metro quadrado. Eu vou ter que converter esta área de metro quadrado para centímetro quadrado. Como que eu faço isso? Lembrando que para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu multiplico por 100 duas vezes, por causa do quadrado. Isto aqui vai dar o 9 seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. Aqui está. 90 mil centímetros quadrados é a área. Outra observação, o tempo tem que estar em segundo, e o tempo não está em minuto. Então isso aqui eu já vou multiplicar por 60 para obter o tempo em segundo. 600. Acho que não tem mais nada, não tem mais nada para a gente converter e transformar, então é só colocar nesta expressão, tendo por objetivo calcular o fluxo, para depois colocar ali, ó, para calcular o que de quantidade de calor. Então, me acompanhem. O K vale 2 vezes 10 a menos 3. O A é a área, que é 90 mil, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, e vale 5. Aí isso aqui tudo eu vou dividir pelo comprimento, que vale 10. Aqui eu vou fazer uma jogada que é a seguinte, ó. O 2 vezes o 5 não vai dar 10? Pois bem, vai ter o 10 lá em cima no numerador e vai ter um 10 aqui embaixo no denominador. Portanto, se vai ter 10 em cima e 10 embaixo, eu vou simplificar o 10 pelo produto do 2 pelo 5. Porque 2 vezes 5 vai dar 10. Aí o 10 em cima com o 10 embaixo, eu dou um jeito de aniquilar.
Lá em cima, moçada, sobrou o 90.000 vezes 10 na menos 3. Aqui embaixo, como sobra 1, é o elemento neutro, quando você corta, sobra 1, é o elemento neutro da divisão, eu nem preciso colocar nessa minha continha aí. O que eu vou fazer é dar uma ajeitada nesse número. Eu vou escrever o 90.000 vezes 10 a menos 3 na forma de notação decimal. Como? Deslocando a vírgula para frente 3 casas, por causa do menos 3. O que era 90.000 vezes 10 a menos 3 vira 90,000, o que é o mesmo que 90, naturalmente. 90 calorias por segundo. Como é que tu sabe, Rodrigo, que é caloria por segundo? Ora, no quadro anterior eu mostrei que ou a unidade de fluxo de calor é joule por segundo ou é caloria por segundo. Como aqui não aparece joule, aparece caloria lá na constante, eu coloco a unidade adequada, que é a caloria por segundo. Essa é a única coisa que me faltava para eu calcular a quantidade de calor que vai ser feita, vai ser determinada através dessa equação. Eu comecei o problema argumentando que para calcular a quantidade de calor eu preciso do tempo que eu tenho. E eu preciso também do fluxo de calor, que eu não tinha. Aí eu fiz todas essas contas malditas para chegar lá no fluxo de calor de 90. Vou colocar aqui, ó. 90 é igual à quantidade de calor que eu quero, dividido pelo tempo expresso em segundos, que é de 600. Daqui nós tiramos que 90 vezes 600 vai dar a quantidade de calor. A quantidade de calor que fluiu é de 6 vezes 9, 54, acompanhado de 3 zeros. 54.000 calorias representa a quantidade de calor que fluiu através dessa parede. Ok? Pois bem, esse é o exercício de fluxo de calor que eu havia colocado para vocês, que são exercícios de uma maneira geral um pouco mais matemáticos. Mas no que diz respeito aos processos de transmissão de calor, a gente trabalha também com bastante descrição teórica, uma análise mais qualitativa, como a gente vai ver nas próximas videoaulas que tratam sobre os dois outros processos, a convecção e a irradiação. Ok? Então, com isso eu encerro esse exercício.